Olá, gente. Boa tarde a todos. É um prazer estar com vocês para falar sobre medicina preventiva, qualidade de vida. Esse é o nosso projeto Manual do Proprietário, que vem aqui semanalmente trazendo estudos para vocês, comentando esses estudos, respondendo às suas dúvidas. O nosso e-mail de contato é o e-mail da Rádio Mundial, que é radiomundial@radiomundial.com.br. E vez ou outra, eu também abro os telefones da rádio, e eu tenho recebido bastante e-mail dizendo que faz um bom tempinho que eu não abro o telefone para as perguntas ao vivo aqui. Eu queria deixar para vocês os telefones da rádio, que é 3171-0221 e 3262-4490. 3262-4490, 3171-0221. Então, eu acho que essa altura do campeonato, vocês já tenham recebido informações suficientes de como está mantendo esse seu organismo em equilíbrio, em homeostase, para que não tenha terreno para a doença se manifestar e ou evoluir. Vocês aprenderam que não existe 1 milhão de causas diferentes para 1 milhão de doenças diferentes. Que quando controlam o estresse oxidativo, o aumento da produção de radicais livres com antioxidantes, quando vocês protegem o organismo de vocês contra a inflamação crônica silenciosa, quando vocês modulam seus hormônios, quando acertam a quantidade e a proporção dos nutrientes, acabam com as carências nutricionais no seu organismo, hidratam esse organismo adequadamente, oxigenam esse organismo, aprenderam as técnicas de estarem também limpando esse terreno de cargas tóxicas, de metais tóxicos, isso ao longo de vários programas, que aí vai uma dica muito legal. Vocês têm uma ferramenta que é o youtube.com, basta vocês acessarem meu canal, Dr. Edmond Sabe Júnior, e ali vocês vão ter ali centenas de vídeos, todos vão ter ali do que se trata. Vocês podem começar a escolher os assuntos de maior interesse, ouvirem no final de semana com calma nos seus lares, anotarem os detalhes, pesquisarem a respeito, conversarem com pessoas da área de saúde e, principalmente, começarem a colocar em prática essas informações todas. Vocês vão observar que o resultado vem muito, muito rápido, não só em vocês, no seu lar, mas para todos que vocês divulgaram essas boas novas. E é muito simples fazer isso tudo. Isso começou há uma década atrás, onde a gente falava que não adiantava cuidar dos sintomas, a gente precisaria cuidar das causas que geravam esses sintomas. Porque muitas vezes, ou quase todas as vezes, se calam essas causas, calando os sintomas, e essas causas continuam agindo, gerando outras doenças, além dos efeitos colaterais que essas drogas causam. Eu já vou continuar falando com vocês, agora eu vou atender um ouvinte que está no ar, no telefone. Pois não, boa tarde, quem fala? Boa tarde, doutor Edmundo, aqui é Fátima, aqui de Santo André. Pois não, Fátima. Escuta, doutor Edmundo, eu queria poder fazer 2 perguntinhas para o senhor. Um com relação ao vinagre orgânico, que hoje todo mundo toma durante o dia, se isso é positivo, qual o lado positivo ou negativo de tomar o vinagre orgânico durante o dia, que é bom para a saúde. E eu tenho escutado seus relatos no YouTube e tudo mais. E também com relação à histamina, que eu sou alérgica e eu tomo uma vacina de histamina todo mês. Eu gostaria de saber a relação que tem a histamina hoje em dia para quem é alérgico. Ok, Fátima. Eu vou te responder. Pode me ouvir no ar, então. Ok, então, doutor. Obrigada. Obrigado a você pela audiência. Bom, gente, a Fátima, ela está fazendo um tratamento antialérgico e ela está tomando doses pequenas de histamina e vai aumentando progressivamente para estar como se ela imunizando contra a ação da histamina. Para vocês entenderem, a histamina é um mensageiro
que o nosso corpo libera, as nossas células brancas do sangue liberam na presença de substâncias alergênicas. E a quantidade grande de histamina, que é o que gera os sintomas da alergia, seja ela respiratória, rinite, asma, seja ela cutâneo. Então, normalmente, os remédios que tratam isso, melhor, tratam os sintomas, são os antialérgicos ou antihistamínicos, que bloqueiam o efeito dessa substância natural que é liberada em grande quantidade quando tem alergenos. Então, a histamina é uma substância natural, ela faz parte do nosso sistema e ela é descarregada em quantidades maiores quando a gente tem contato com alguma coisa que nos é alergênica, que nos causa alergia. Muito bem, eu acho que além disso, todo paciente que tem qualquer manifestação alérgica, ele não deveria tomar só o antialérgico para melhorar os sintomas da rinite ou da coceira na pele. Obviamente que na fase aguda não sobra muita outra coisa para se fazer, mas deve ser investigado ao que essa pessoa tem alergia. Né? Muitas vezes isso está associado a intolerâncias alimentares. Nós já conversamos bastante sobre intolerâncias alimentares, né, pessoal? E vocês sabem que grande parte das pessoas, atualmente, elas são intolerantes ao glúten, ao leite e derivados, ao açúcar. Então, eu acho que toda pessoa que tem alergia, ela deveria estar fazendo um teste, eu chamo de dieta rotativa. Então, ela escolhe, por ficar 30 dias... Por exemplo, ela vai começar pelo glúten. Então, esses 30 dias, ela não deixa entrar uma gramazinha que seja de glúten no corpo para observar os resultados, para ouvir o que o corpo dela fala. Então, essa pessoa fica um mês sem ingerir glúten e observa que a rinite melhorou muito, que a coceira na pele melhorou muito. Então, ela sabe que o glúten causa intolerância e ela tem que, sempre que possível, se manter longe disso. Se não alterou nada, ela passa para uma outra fase. Ela passa a tirar o leite e derivados por um mesmo período de um mês. E observa. Depois, o açúcar. O que eu tenho a dizer para vocês é que as pessoas que tiram essas 3 substâncias, o glúten, o leite, os derivados e o açúcar, olha, 90% dos casos elas melhoram, seja lá qual for o sintoma de alergia, tá? Então isso é uma coisa muito importante. A outra pergunta da Fátima também muito importante, porque a gente vive hoje já há bastante tempo, uma era de modismos. Alguém fala que uma coisa é boa para a saúde, tá todo mundo tomando aquele chazinho ou aquela coisa no dia seguinte. Agora ela me pergunta do vinagre orgânico, o vinagre orgânico de maçã. Ele tem uma grande importância no sentido de ser usado para estimular a produção de ácido clorídrico pelo nosso estômago. E esse ácido clorídrico vai estimular a cascata de produção de todas as enzimas pancreáticas para poder fazer uma boa digestão. Então, usar uma colherzinha de sobremesa de vinagre orgânico de maçã em meio copo d'água, 10 minutos antes do almoço e antes da janta, é interessante para estimular esse ácido clorídrico. Outra coisa que serviria para fazer o mesmo propósito seria meio limão em meio copo d'água, 10 minutos antes do almoço e antes da janta, para estimular a produção do ácido clorídrico e das enzimas, para poder melhorar bastante o processo digestivo. Inclusive, muitas pessoas que têm refluxo gastroesofágico melhoram com essa técnica. Então, isso procede sim e é muito bem aplicado. Eu vou atender, tem um outro ouvinte na linha. Boa tarde, pois não, quem fala? Alô? Alô? Oi, quem fala? Oi, aqui é a Alice, eu estou ligando da Holanda. Ô Alice, prazer. Oi, é a primeira vez que eu estou escutando o programa. Eu só trato com homeopatia desde 1985. Tá. E eu queria saber se, por exemplo, se o senhor atende a pessoa online, porque eu quero saber mais, aliás, eu preciso dos meus remédios, né? E aqui não existe. E eu tenho as minhas dosagens, Stafisagra, Coenzino, Oscilompoxino, eu tenho minha farmacinha, mas ela está ficando meio para baixo. Eu queria saber se o senhor poderia tratar online. Tá, então, obrigado pela sua audiência, tá aí longe. Eu vou falar um pouquinho sobre Lyme, para todo mundo entender o que é Lyme, tá ok? Obrigado, Alice. Okay. Boa tarde. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá. Bom, gente, a doença de Lyme,
Lyme disease em inglês. Ela é uma doença muito pouco diagnosticada. Ela é causada por uma bactéria chamada Borrelia e que é passada a nós através da picada do carrapato. Então, essa doença tem inúmeros sintomas que se confundem com várias outras doenças, como síndrome da fadiga crônica, fibromialgia, cansaço, febre, dor articular. Ela tem uma série de sintomas e normalmente não se é feito o diagnóstico de Lyme, que deveria ser tratado com antibiótico, né, na medicina convencional, ou podemos usar, sim, eu gosto muito disso, que eu chamo de biocidas universais, como a ozonioterapia, como o dióxido de cloro. Então, tem que ser combatida essa infecção. Primeiro tem que ser feito o diagnóstico, através de exames de laboratório. Quando o médico suspeita, a pessoa esteve num local, onde é um local que existe muito carrapato. Ela conta uma história, geralmente há meses ou anos atrás, ela voltou de um certo lugar e desde então ela nunca mais se sentiu a mesma. Muitas vezes ela nem lembra que teve uma picadinha ou não, ou tirou um carrapato do corpo ou não. Então, tem alguns países do mundo, por exemplo, Estados Unidos, geralmente quem faz medicina funcional ou prática ortomolecular está mais acostumado com o tratamento do Lyme, com o diagnóstico do Lyme. É muito comum isso aqui no nosso país e, infelizmente, a nossa medicina convencional não faz o diagnóstico e não trata, né? Eu costumo, sim, estar atento para isso, como vários e vários colegas da área de medicina funcional. Então, essa pergunta dela foi muito interessante e vocês já estão conhecendo uma nova doença hoje transmitida por carrapato, que é o Lyme disease. Tá ok, gente? Eu vou atender mais um ouvinte que está na linha. Boa tarde, quem fala? Olá, boa tarde, meu nome é Rafaela. Pois não, Rafaela? Doutora, a primeira vez que eu escuto o senhor, eu gostaria de saber se o senhor trata ou tem alguma coisa específica para autismo em crianças. Tá legal, Rafaela. Eu vou falar um pouquinho sobre o autismo também. Tá. Bom, gente, o espectro autista, ele é muito amplo, né? Então a gente tem várias patologias, várias doenças dentro desse espectro autista, dos mais leves, que têm uma boa convivência social, vão para a escola, se desenvolvem, até os casos mais graves, onde a pessoa fica assim, praticamente alheia ao nosso mundo aqui. Muito bem, existe uma série de teorias e muito estudadas nos cursos na Califórnia que eu fiz de medicina hiperbárica. Se falava muito de cursos de câmara hiperbárica, né, de oxigênio-terapia. Se falava muito sobre o autismo como uma doença inflamatória cerebral. E lá nos Estados Unidos se tratam muito essas pessoas com sessões de câmara hiperbárica de baixa pressão, porque esse tratamento diminui a inflamação de todos os tecidos, consequentemente do tecido cerebral também. Existem outras teorias por intoxicação de metais pesados, levando ao amplo espectro autista também, metais pesados, geralmente o mercúrio, e tem uma coligação dita aí há muitos anos do mercúrio utilizado na produção das vacinas, que passaram a ser usadas com muito mais intensidade nos últimos 50 anos, ter participado desse aumento da incidência de autismo. Então, hoje tem vários colegas no mundo que fazem medicina funcional, prática ortomolecular, medicina integrativa, mais ou menos a mesma coisa que nós estamos falando aqui, que eles fazem uma desintoxicação, uma detoxificação nesse paciente. Existem vários métodos para se fazer isso, desde biorressonância através de equipamentos, para se retirar metais tóxicos ou a frequência desses metais tóxicos do corpo, por eletroforese, ou até substâncias que podem ser usadas por boca, a gente chama de quelantes, à base de algas, alginatos e uma série de outras substâncias que a gente prescreve. Existem substâncias também, como DMSA, como EDTA, que podem ser usadas como quelantes. Quelantes são o quê? São substâncias que se ligam a metais tóxicos, formam uma molécula e aceleram a eliminação desse metal tóxico através dessa molécula via urina. Então, um tratamento muito promissor e que tem sido feito dentro da área integrativa da medicina funcional, é isso. Detoxificar o organismo
usar medicina hiperbárica de baixa pressão para oxigenar e para desinflamar esse tecido nervoso. Tá ok? Bom, tem alguém na linha? Não? Então eu vou continuar falando aqui. Aliás, infelizmente se pratica muito pouco a oxigenoterapia no nosso país. A medicina hiperbárica, ela tem inúmeras utilizações no mundo. Nos Estados Unidos, essa medicina hiperbárica de baixa pressão, ela é muito utilizada. Eu tenho colegas lá que eles têm uma clínica em frente a um centro de oncologia, onde as pessoas são submetidas a sessões rotineiras de quimioterapia e radioterapia, e assim que elas saem do processo de quimio ou rádio, ou antes de entrar no processo de quimio e rádio, elas simplesmente atravessam a rua, se submetem a uma sessão dessa, porque diminui enormemente os efeitos colaterais desses tratamentos que são altamente agressivos, como a quimio, como a radioterapia e inúmeras outras informações eu poderia dar para vocês sobre a medicina hiperbárica, tá ok? Mas eu vou atender um outro paciente que está na linha. Boa tarde, pois não? Boa tarde. Oi, como é seu nome? É a Jéssica. Oi, Jéssica, pois não? Eu tenho um sobrinho, ele tem o autismo e os pais, eles não têm todo esse conhecimento ou a capacidade para conseguir buscar a medicina integrativa. Qual seria o melhor conselho do senhor com relação a gente que é de fora poder apresentar a medicina integrativa, a medicina funcional, essas opções que podem fazer melhora para os pais que estão do nosso lado? A gente está vendo que existe uma solução e a gente não consegue mostrar isso. Ok, Jéssica, eu vou te dar algumas ideias. Eu não estou dizendo que tem uma solução absoluta, né, mas estou dizendo que tem alguns trabalhos muito interessantes mostrando uma grande melhora de muitas crianças. Eu vou te sugerir você pesquisar no Google por medicina hiperbárica de baixa pressão. E eu vou te dar um nome para você anotar também, que é de um centro americano de produção dessas câmaras hiperbáricas, aonde eles dispõem de vários estudos ali, para você poder estar vendo, acessando e conversar com esses parentes ou amigos aí que estão interessados em aprender um pouco sobre isso, tá? Seria HyperOxy, HYPEROXY, né? HyperOxy. E você vai encontrar ali uma série de estudos mostrando isso e vai ser muito legal essa criança poder estar se submetendo a isso em breve ou um futuro além. Tá ok? Entendi, tá bom. Tá bom, Jéssica? Obrigado pela sua audiência, viu? Tchau, tchau. Então, eu vou atender mais uma pessoa que está na linha. Boa tarde, pois não? Boa tarde, eu queria fazer uma pergunta para o doutor Edmond. Pois não, como é seu nome? Falar sobre meu nome é Carmen, eu sou de Valinhos, e eu queria saber o que o senhor acha sobre o medicamento Prolia para osteoporose. Pois não, Carmen, tá legal, eu vou te responder a respeito então, tá? Obrigado pela sua audiência aí, de Valinhos. Um abraço para todos os meus amigos de Valinhos também. Muito bem, nós falando de osteoporose, há menos de 2 meses atrás eu estava conversando com vocês sobre osteoporose e sobre os tratamentos convencionais para osteoporose, que são os bifosfonados, que se tomam uma vez por semana, comprimidos que se tomam uma vez por mês. Tem agora novas substâncias como Prolia, que você faz também periodicamente. Os estudos mostram que essas substâncias, elas aumentam realmente a densidade do osso. A osteoporose é justamente a perda dessa densidade ao longo dos anos. É muito mais frequente em mulher, mas ocorre também bastante em homens. Mulheres geralmente a partir do climatério, porque elas têm uma queda abrupta de estrogênio e progesterona. O homem também, depois de uma certa idade, tem uma queda grande da testosterona. Esses hormônios sexuais participam do estímulo das células osteoblásticas do osso a produzir mais ossos. Então, sem esse estímulo, começa a se ter maior destruição de osso do que produção. E aí, nós vamos perdendo massa óssea. Para vocês terem uma ideia, eu falava que 40% dos americanos
entre 80 e 90 anos morrem em consequência de complicações de cirurgia pós-fratura do bacio, da bacia do quadril, por osteoporose. Então, para ver a gravidade do caso. Mas, voltando para esses remédios, entre eles o Prolia, o que a gente tem observado nos estudos mais recentes e os que estão em andamento, é que, de fato, eles aumentam a densidade do osso, mas eles não aumentam a qualidade do osso. Eu queria que vocês soubessem que a casquinha externa do osso, ela é cálcio, ela é mais dura, mas a parte interna, a medula, ela é muito mais proteína, ela tem que ter uma flexibilidade, o osso. Então, esse osso, apesar de mais denso, mais grosso, ele perde essa flexibilidade. E os estudos têm mostrado que as pessoas em tratamento com essas drogas têm uma maior incidência de fraturas. Então, com certeza, não é o tratamento do futuro. O que a gente preconiza hoje é uma boa dieta, vitaminas D em doses adequadas, a vitamina K2, MK7. Então, a vitamina D para que a pessoa possa absorver o cálcio de qualquer alimento que coma, não precisa ser leite e derivados, não, de uma alface, de uma verdura escura. Então, ela absorve porque tem vitamina D em quantidade adequada no organismo. A vitamina K2, MK7, o magnésio, para levar esse cálcio para o osso, que é o lugar que a gente quer. Então, esse conjunto, magnésio, vitamina K2, vitamina D, silício, e mais alguns minerais, atividade física, boa dieta, é isso que vai preservar. Uma modulação hormonal bem feita, bioidêntica, um pouquinho de progesterona, um pouquinho de testosterona, em quem precisa, em quem teve os exames de laboratório analisados. Então, essa seria uma medida a médio e longo prazo que teria, com certeza, resultados muito mais favoráveis no futuro do que a gente esperar simplesmente uma droga milagrosa para resolver, mas que é o que infelizmente acontece hoje na nossa medicina alopática convencional. Sempre alguma droga mágica e milagrosa para resolver o problema, seja do diabetes, seja da obesidade, seja do câncer, seja da osteoporose, seja do que for. E o que a gente precisa são de procedimentos que levam em consideração a fisiologia humana, a bioquímica médica, e coisas que a pessoa possa fazer ao longo, ou o resto do longo da vida dela toda, sem que tenha efeitos colaterais, tendo os benefícios desejados. Tá ok? Bom, pessoal, eu queria agradecer a audiência de vocês todos. É muito carinho, é gente daqui do lado, gente de Valinhos, gente da Holanda, e todos com perguntas muito interessantes, Lyme disease, perguntando sobre medicina hiperbárica, perguntando sobre tratamentos do futuro em osteoporose. Eu acho que nós estamos caminhando a largos passos. Quero desejar uma semana muito feliz para vocês todos. Um grande abraço e terça-feira que vem estamos juntos, gente. Tchau, tchau.